Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quis trazer uma coisa um pouquinho diferente pra vocês. Eu vou reagir ao meu Letterboxd. Pois é, foi o que eu consegui pensar para trazer um episódio essa semana e eu tô aqui de peito aberto, sem roteiros, apenas abri aqui o aplicativo e vamos ver no que vai dar. Um rápido contexto antes, para quem não conhece o Letterboxd, ele é uma rede social para amantes da sétima arte e pessoas que gostam muito de assistir filmes. Eles têm as páginas com os filmes, com a ficha técnica. Você pode marcar que você viu eles, adicionar uma nota, adicionar um comentário, adicionar amigos entre os outros usuários. Aí você consegue ver os comentários das outras pessoas, as notas que seus amigos deram para os filmes, montar listas, enfim, é bem legal. Eu comecei a usar o Letterboxd em 2018, mas antes disso eu usava um outro site que ele era muito similar, mas não tão bom, quer dizer, eu não sei. Não sei porque eu parei de usar ele e fui pro Letterboxd, mas a questão é que eu marco os filmes que eu assisto desde 2007, mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos, e quando eu passei de um site pro outro, eu passei um script pra jogar os filmes que eu marquei como assistidos e as notas que eu dei pra eles. E aí que tá a graça, é reagir a filmes antigos, não filmes antigos, mas a notas antigas que eu dei, que eu nem sei por que eu dei, principalmente porque a minha adolescência foi um período muito turbulento da minha vida, onde eu tava me descobrindo cinéfila, e eu tinha um negócio de, eu não gosto desse filme popular, vou dar uma nota baixa, e enfim, vamos ver aqui, né? Eu tenho mais de 1000 filmes marcados como assistido no Letterboxd. Eu lembro da maioria deles. Olhando aqui rapidamente, eu lembro da maioria deles, de fato. Só esse ano foram 100, mas assim, de uns 2 anos pra cá que eu comecei a ver muitos filmes por ano. Até então eu tava com uma modesta média de uns 50 por ano, que eu mantinha consistentemente assim na última década. Eles têm um site, também tem um aplicativo, eu tô aqui com o aplicativo aberto e eu botei pra aparecer todos os filmes que eu já dei nota, pra ordenar a nota mais baixa pra nota mais alta, e aqui vamos nós. Só pra também esclarecer, eu montei esse esquema que eu uso atualmente de dar nota faz uns 2, 3 anos, que assim, se eu dei nota 3, é porque eu gostei do filme. Recomendo pelo menos um pouquinho. Então, assim, por mais que seja uma nota que muitas pessoas acham baixa, pra mim uma nota 3 estrelas é tipo um 6 de 10. Passa de ano, por mais que seja raspando. Então tem muito filme de comédia romântica, muito filme que eu chamo de Sessão da Tarde, que acaba entrando nessas 3 estrelas, que se eu me divertir um pouquinho ou se eu achei ele um pouco bom, eu já dou 3 estrelas. E daí pra cima, o que vier é lucro. 3 estrelas e meia é uma área meio cinzenta pra mim, porque tem vários filmes que eu gostei bastante, mas eu não tive coragem suficiente de dar 4 estrelas. E tem muitos filmes que talvez eu não tenha gostado tanto, mas que eu entendo que eles são bons e têm boas características técnicas, e por isso eu acabei dando 3 estrelas e meia. 4 estrelas já é filme que eu gosto e que eu recomendo, a maioria deles eu falo aqui no podcast, então dá pra confiar a partir de 4 estrelas, que é uma dica boa. 5 estrelas eu só dou na emoção. Assim, quando eu acabo o filme completamente, assim, arrebatada, que eu dou 5 estrelas, e várias vezes eu me arrependo um pouco. Que às vezes eu olho em retrospectiva e penso, mano, não era um filme tão bom assim, eu tava emocionada. Por exemplo, eu dei 5 estrelas pra Nomadland, ano passado, ano retrasado, não me recordo. Mas porque o filme acabou e eu tava completamente vendida pra ele. Tava fazendo 1000 reflexões, amando tudo. Assim, num estado muito deplorável emocionalmente. Mas eu gostei muito do filme, torci pro Oscar, levou. Mas agora, olhando, é um filme de fato muito bom. Mas se eu assistisse ele hoje, talvez eu desse 4 estrelas e não 5. Então, fica aí. E o 4 estrelas e meia é quando eu gostei muito, mas tem um negocinho ali que me incomodou. Outro exemplo também bem específico é Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu acabei dando 4 estrelas e meia, porque eu amei o filme. Por mais que ele tenha um ritmo meio lento, no começo tá meio o que está acontecendo. Eu gostei muito do filme. Mas a última cena é muito comprida, e eu entendo porque ela é comprida. Ela tá tocando o movimento inteiro da música, mas assim, eu tava acabada no final do filme, tava chorando que nem uma criança. Mas a cena ela demorou tanto que eu já tinha me recomposto e a cena não tinha acabado ainda.
E aí o filme acaba e, enfim, é um filme muito, muito bom que eu recomendo. Mas eu não dei 5 estrelas por causa disso, porque eu tive esse momento de chorar, de me acabar, de me recompor e o filme não ter acabado ainda. Então, assim, foi muito chato da minha parte ter tirado meia estrela por causa disso, mas foi como eu estava me sentindo no momento. Abaixo de 3 estrelas, debatível, é o que tá no momento. 2,5 estrelas geralmente são filmes que não fedem nem cheiram pra mim. E daí é só ler abaixo, né? Então, vou começar aqui. Eu só tenho 3 filmes no meu Letterboxd que eu dei meia estrela. O filme do Avatar, eu tô vendo aqui em inglês, eu nem lembro como que traduziu, o The Last Airbender, que eu fui ver esse filme no cinema, gente. Eu sabia que ia ser ruim, mas eu não esperava que fosse ser tão ruim assim. Aí eu dei meia estrela, nunca mais revi e eu nem quero rever. Eu também dei meia estrela pra 50 Tons de Cinza, apesar que eu não tenho memória nenhuma de ter assistido esse filme, e olha que ele é mais atual que o Last Airbender. Eu não lembro de nada desse filme. Eu não lembro porque eu dei meia estrela. Se eu visse hoje, talvez eu desse 1 estrela, sabe? Talvez eu tivesse dado o trabalho de ter dado alguma estrela pro filme, que eu não acho que ele é tão ruim assim, apesar de ter certeza que ele é ruim. Mas eu dei meia estrela, então, né, fica aí. E o outro filme é um que chama A Prova de Fogo, em inglês é Fireproof, que esse sim eu lembro claramente. Ele é daqueles DVDs, lembra antigamente quando você comprava DVD pirata na barraquinha, que ele vinha num plástico? Então, esse DVD apareceu lá em casa, porque também tinha toda a cultura de você comprar um DVD pirata e esse DVD rodar a vizinhança, a família, o grupo de amigos, porque rolava muito compartilhamento, né? Esse DVD apareceu em casa, não sei como, mas não foi por mim, que eu era a grande fornecedora de DVDs lá da minha família. Aí eu assisti com minha mãe e com a minha irmã na época do lançamento. Eu acho que é um filme de 2008, 2009. Eu era bem nova quando eu vi. E eu não gostei desse filme, porque eu não sabia nomear a sensação que eu tinha, mas eu tinha sacado que era um filme cristão. Sem saber o que era um filme cristão, mas eu tava muito incomodada com o filme. E a minha mãe e minha irmã gostaram, e quando eu falei que eu não gostei, elas ficaram... Ai, nossa, Larissa, você não tem coração. E eu fiquei, não, esse filme é ruim. Aí eu abri o Letterboxd agora, anos depois, e de fato, ele é um filme cristão. E ele não é muito aclamado. Então, assim, eu estava certa. Quando eu era muito nova, como eu já falei, eu tinha esse negócio de dar estrelas baixas para filmes que eu achava, muitas aspas aqui, inferiores. Então é muito engraçado ver os filmes que estão aqui, como Premonição 3, sendo que foi o único filme da série que eu vi. E eu lembro de muitas cenas até hoje, porque eu fiquei bastante traumatizada e foi por isso que eu dei só uma estrela. Tem 2 filmes dos Alvin e Esquilos aqui, que eu também não lembro nada, além da vozinha deles. Tem o Quarteto Fantástico, aquele primeiro lá no começo dos anos 2000, mas esse filme eu não gosto mesmo. Tem Eclipse, da série Crepúsculo, que eu não lembro de absolutamente nada, nem do livro, nem do filme, e olha que eu li o livro. Tem também A Casa de Cera, que foi um hit, e eu vi esse filme 2 vezes na época, porque ele continuou hit hoje revisitado, mas na época ele foi muito hit. Tanto que eu assisti uma vez numa aula vaga, que alguém foi numa locadora, pegou um DVD e era esse, e depois eu assisti algumas semanas depois de uma aula de inglês. Então, assim, eu já não era muito fã de terror, não que hoje eu seja, mas eu não era fã de terror. Ainda mais um slasher. É um slasher, né? Mas enfim, tem muita violência. Eu detestei esse filme, eu não quero revisitar, e eu só tenho memórias péssimas dele. Aí tem alguns filmes que eu dei 1,5 estrelas, fui um pouco mais generosa, por exemplo, Lua Nova, que também a única coisa que eu lembro desse filme foi que eu dormi no cinema, foi a primeira vez que eu dormi no cinema, e foi uma sessão da meia-noite, então assim, eu já tava perdidaça no personagem naquela época. E eu também dei 2 estrelas pra Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Eu não sei se eu daria 2 hoje, é de fato o filme que eu menos gosto de Harry Potter, da série. A única coisa que eu lembro dele é que as cores eram meio mofadas, elas tinham uma saturação esquisita e eu lembro que eu não gostei desse filme. Que também o livro, ele não é um dos meus favoritos, então não gostei muito. Gente, tem muito filme que eu vi no cinema aqui que eu dei 2 estrelas. Eu não sei como, porque hoje em dia eu saio muito fascinada do cinema. É muito difícil eu dar uma nota baixa pra um filme que eu vá ver na telona, porque eu sou muito rendida pra magia do cinema. Mas aqui tem, por exemplo, Batman vs Superman, que de fato é um filme muito chato. E não, gente, eu não vi a versão do Zack Snyder e não vou ver, sabe? Eu não vou perder meu tempo com um negócio que eu já não gostei do primeiro corte. Eu não vou ver um corte de 3 horas para ver, não, agora sim tá legal. Eu duvido que vai ficar legal. Tem Piratas do Caribe 4, que é o pior Piratas do Caribe, que eu fui ver no cinema também. Vocês reclamam de Casa do Dragão, que não dá pra enxergar nada, mas, gente, nessa época aqui,
os filmes 3 deles eram muito escuros. Ou eu, pelo menos, achava escuro. Gente, eu sou míope também, tem isso, né? Tem aqui o King Kong de Peter Jackson, que é outro filme que eu fui ver no cinema. Isso faz muito tempo, eu acho que foi 2008, 2009. Eu só lembro que ele era muito longo e eu não sabia que ele era longo quando eu fui no cinema ver. E eu fiquei cansada, exausta. E eu fui muito na pira, porque eu tava no auge da minha obsessão por Senhor dos Anéis. Era o mesmo diretor, eu pensei, vai ser legal. E, assim, eu só lembro de ficar cansada. Eu vejo certa aclamação pra esse filme, mas eu nunca mais revi ele. Eu dei 2 estrelas pra Troia, aquele filme com o Brad Pitt. E, assim, eu gosto desse filme, eu tenho memórias de gostar dele. Todas as vezes que passaram no SBT, eu assisti. E assim, eu não amo. Eu lembro que me incomodava um pouco não ter a parte mitológica da Guerra de Troia, porque eu sempre fui muito fã de mitologia grega, né? Então a parte dos deuses brigando, pra mim, era muito mais legal que os homens brigando. Mas Troia era um filme que eu gostava. É um dos raros momentos de nudez masculina que eu tive acesso na minha adolescência. Eram outros tempos, gente, não era tão fácil assim. Então, não entendo essa nota também. Com 2 estrelas também tem muitas continuações de filmes da Disney, que nem Mulan 2, Pequena Sereia 2, Pocahontas 2. Tem um filme aqui que chama Vira-Lata. Vocês lembram desse filme? É um filme da Disney de gente, mas o cachorro eu acho que é CG. Eu não sei, ele veio naquele momento que o pessoal não usava tanto CG que nem eles usam hoje, mas quando usava era um negócio tipo, olha esse boneco, ele é tão realista, mas ele é todo feito por computador. Lembra dessa época? Então, eu acho que o Vira-Lata veio nessa época. E eu lembro de ter assistido Alugado, que foi uma vez que eu fui com a minha prima na locadora, ou eu ia na casa da minha prima, então tinha uma responsabilidade de pegar um filme que não fosse muito pesado pra minha prima, que era mais nova, e que todo mundo gostasse. Eu acabei pegando esse, e eu detestava. Eu detestaria até hoje, mas não tem mais locadora, mas eu detestava ir acompanhar na locadora. Porque tinha aquele peso de eu vou assistir esse filme com tal pessoa, e se eu escolher um filme ruim, nossa amizade estará abalada para sempre. Então a gente sempre ficava 50 horas pra escolher um filme que geralmente não era bom, mas pelo menos não tinha o peso de eu ter sido a pessoa que escolheu o filme mal pro rolê, né? Então nessa eu aluguei esse filme e eu aparentemente não gostei porque eu só dei 2 estrelas, mas também não lembro de absolutamente nada dele. Nossa, na parte de 2 estrelas e meia tem algumas polêmicas, porque eu dei 2 estrelas e meia pro Espetacular Homem-Aranha, pra Fantástica Fábrica de Chocolate, pro primeiro filme do Thor, pra Bohemian Rhapsody, que esse sim eu afirmo que é um filme extremamente mediano, que a galera infla demais porque é emocionada. Não que eu não seja emocionada, mas, gente, eu não entendo a aclamação desse filme. Não entendo, pra mim é um filme extremamente mediano. E eu dei 2 estrelas e meia também pra Greasy, que eu não gosto desse filme. Eu gosto das músicas dele, mas eu não gosto desse filme, eu detesto a mensagem dele. E toda vez que eu vejo o pessoal falando que, gosta muito do filme e é favorito, e romantizando o relacionamento principal, eu fico muito... Ai, gente, vocês viram o filme mesmo que eu vi? Sei lá, né? Nossa, agora que eu tô vendo que tem uns filmes aqui com 2 estrelas e meia, que talvez eu seria cancelada como cinéfila, que é o A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow, que eu lembro que eu achei muito chato. Mas é que eu também não gosto muito de filme de guerra, principalmente de guerra contemporânea. E esse negócio de guerra no Afeganistão, nossa, é um negócio que me faz perder muito interesse no filme. Eu também dei 2 estrelas e meia pra The Post, que eu achei chatíssimo. Pra Spotlight, vencedor do Oscar. Na verdade, Spotlight eu dei 3 estrelas, mas eu também achei muito chato. Pra mim é um dos vencedores do Oscar de melhor filme mais esquecíveis. Mas eu entendo o valor dele. Mas eu achei chato. E eu acho que eu não gosto de filmes com o jornalista. Peço perdão à profissão. Começando agora, o Grande Limbo de 3 estrelas, que eu acho que é a nota que eu mais dou. Porque quando eu não sei direito que nota dá, eu dou 3 estrelas, porque pra mim é o meu momento de segurança. Que nem eu falei, se eu dei 3 estrelas, eu gostei de pelo menos um pouquinho dele. Tem um monte de filme que eu vejo em cabine que eu não gosto tanto, mas eu acabo dando 3 estrelas por educação. E porque eu consigo extrair algumas coisas boas deles, assim, parando pra pensar. Mas tem um monte de filme muito famoso que eu dei 3 estrelas aqui. Eu tô vendo Coringa, Clube da Luta, A Rede Social, Capitão América Guerra Civil, O Primeiro Vingadores.
O primeiro Homem de Ferro, o primeiro Homem-Aranha. Corra, eu dei 3 estrelas. Gente, como assim eu dei só 3 estrelas pra Corra, sabe? Tem muito filme aqui. Tem, por exemplo, Cães de Aluguel, que eu não gosto muito, mas eu dei 3 estrelas, porque ele tem seus méritos, mas eu não gosto muito desse filme. Assim como o Clube dos Cinco, também não gosto muito desse filme, mas eu dei 3 estrelas, né, pelo... Sei lá, tentei ver o lado positivo dele. Mas, assim, tem muito, muito filme. Tem o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Tem o primeiro Crepúsculo, que é a nota mais alta da série Crepúsculo. É esse, 3 estrelas. Tem alguns filmes que eu não gostei tanto, mas tem alguns filmes que eu olho aqui e falo, mano, eu dei uma nota muito baixa pra ele, que nem o Serviço de Entrega da Kiki. Pra mim é um filme 4 estrelas, mas eu dei 3. Sei lá o que eu tava pensando na hora. Pulei aqui um monte de filme 3 estrelas, porque eu não vou ficar falando. Porque tem muita coisa, gente. Eu vou ficar 50 mil horas aqui falando. Dos 3 estrelas e meia, eu acho curioso, porque tem muito filme que eu não gostei tanto, mas eu acabei dando 3 estrelas e meia. Mas tem muito filme que eu gostei muito e eu também dei 3 estrelas e meia. Tipo, eu não entendo o que acontece com a minha cabeça. Que nem, por exemplo, o Licorice Pizza. Eu não gostei tanto. E quanto mais eu penso no filme, menos eu gosto dele. Mas eu dei 3 estrelas e meia. O Regresso também, eu só dei 3 estrelas e meia porque eu fui ver esse filme no cinema. E a fotografia dele é de fato espetacular. Mas se eu tivesse assistido na minha casa, ele provavelmente seriam 12 estrelas e meia. Nossa, eu dei 3,5 pro Castelo no Céu. E eu dei 3 pro Serviço de Entrega da Kiki. E, tipo, o Serviço de Entrega da Kiki é muito melhor que o Castelo no Céu. Tá vendo? Não faz muito sentido. Eu tô completamente perdendo o personagem. Eu dei 3 estrelas pro Efeito Borboleta. Eu fiquei muito impactada com o Efeito Borboleta. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em 2008 era muito moda esse filme. E era um negócio muito incrível você assistir, você entender. E você ficar pensando na sua vida sobre... Então, eu acho que eu assisti em algum super cine da vida e fiquei muito impactada. Mas não fui ver as continuações e eu fiquei arrasada quando depois de adulta eu descobri que esse filme não era tão aclamado assim quanto eu achava que era. Dei 3 estrelas e meia pra Uma Sexta-feira Muito Louca, que é uma obra de arte, um dos melhores filmes da Disney. Tem um monte de filme aqui que eu dei 3 estrelas e meia, mas quando eu vou postar no Instagram, fazer algum post, eu arredondo pra 4... Porque eu detesto fazer arte com estrela quebrada. Eu acho que fica feio. Inclusive, segue a gente lá no Instagram, @filme.da.semana. Sempre tem conteúdo diferente. Ou conteúdo complementar ao podcast também, ou mais coisas diferentes. E aí eu sempre arredondo ou pra cima ou pra baixo o filme, dependendo do meu humor no dia. Agora, os 4 estrelas, que nem eu falei... Se eu dei 4 estrelas, uma nota 8, uma nota alta, eu já recomendo. Tem vários que eu coloco o coraçãozinho de gostei, né? Pra ir pra minha lista dos favoritos. Porque nem eu falei, cada hora eu tô com um pensamento e dou uma nota diferente. E, enfim, aqui nos 4 estrelas tem vários filmes que eu gosto muito. Mas tem alguns que às vezes eu tava emocionada, que nem Duna. Eu saí muito emocionada do cinema. Eu fiz um episódio gigante falando porque eu tinha gostado de Duna e sobre o que era Duna e comparando com o livro. Mas agora, que já se passou um ano, eu já não lembro de quase nada. E eu só fico pensando que vai sair filme novo ano que vem. E eu vou ter que rever o primeiro filme pra lembrar o que aconteceu pra assistir o novo. E me dá uma preguiça. Então, né, sei lá se a minha impressão envelheceu bem. Eu dei 4 estrelas pra Donnie Darko. Gente, isso não faz o menor sentido. Eu achei esse filme chatíssimo. Eu não entendi nada, e olha que eu sabia o que era pra eu ter entendido, mas eu terminei o filme mais confusa. Gente, quem fala que entendeu Donnie Darko de primeira, tá mentindo. Ai, meu Deus, por que eu dei 4 estrelas pra Donnie Darko? Eu tava querendo impressionar alguém. Eu tenho certeza que eu tava querendo impressionar alguém. Eu dei 4 estrelas pra 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu dei 3 estrelas pra Doctor Strangelove, e eu já me peguei falando várias vezes que Doctor Strangelove era meu filme favorito do Kubrick, mas eu dei uma nota menor pra ele do que eu dei pra 2001, então... Sei lá. Nossa, eu dei 4 estrelas pra Viúva Negra e pra Capitã Marvel. Eu tava muito emocionada naqueles momentos mesmo, porque assim, são os filmes 3 estrelas e meia. Eles são ok, eles são divertidos, mas eles não são 4 estrelas, sabe? Nossa, eu dei 4 estrelas também pra Birdman e pra Os Oito Odiados. Sei lá. São 2 filmes que hoje eu lembro como sendo bastante chatos. Entrando aqui na reta final... Chegando aos 4 estrelas e meia, que são bem poucos, na verdade. E assim, não vou ficar falando, ai, nossa, esse filme eu amei, recomendo demais, porque eu acho que não é meu propósito. Meu propósito é mais ver algumas notas e ficar, mano, por que eu dei essa nota pra esse filme, sendo que ele merece muito mais ou muito menos, né?
Então, assim, acho que meus 4,5 estrelas, eles estão bem equilibrados. Eu marquei aqui 4,5 estrelas pra Baby, um pouquinho atrapalhado. Eu tenho memórias de assistir ele muito nova. Eu tentei rever ele recentemente e eu achei muito mais pesado do que eu lembrava. Eu não consegui terminar, mas também porque eu tava com sono. E eu acho que foi numa época que o streaming que ele tava começando aqui no Brasil, tava travando muito. Então eu comecei a ficar irritada e parei de ver. Mas eu fiquei surpresa como que esse filme era pesado. Então fica aí a dica se vocês quiserem rever pra lembrar como que é. Eu dei 4,5 estrelas pra Coração Valente. Eu lembro de gostar muito desse filme quando eu era mais nova. Eu tenho o DVD dele guardado. Hoje eu não sei se eu gostaria tanto, porque eu acho que Mel Gibson já deu o que tinha que dar, né? E porque hoje eu não consigo mais separar a pessoa da obra, sabe? Se eu já tenho algum preconceito com o ator, por algum motivo que seja, eu já não consigo engolir ele muito atuando. Então não sei qual seria a minha recepção hoje. Eu dei 4,5 estrelas pra Família Mitchell contra as Máquinas, porque eu sou uma covarde, porque é um filme 5 estrelas. Eu dei 4,5 estrelas pra Shrek. Pois é, gente, perdão aí. Nossa, eu dei 5 estrelas pro especial de 50 anos do Doctor Who, que eu fui ver no cinema e ele é um filme, então conta como filme. Mas eu lembro muito pouco. Mas eu gosto muito de Doctor Who, eu lembro que foi muito legal ver no cinema, então eu não vou contestar minha nota 5. Eu dei nota 5 também pra Vida Invisível. Eu já falei várias vezes aqui no podcast sobre ele, eu li o livro e tal. Mas hoje eu não sei se eu daria 5, talvez desse 4 estrelas. É um filme muito bom. Mas eu terminei o filme muito emocionada. Acho que eu caí na armadilha emocional no final desse filme. Eu dei 5 estrelas pra Stardust, gente. Mas é que eu amo esse filme. Mas é realmente... eu gosto muito dele. Então tudo bem dar 5 estrelas, tá vendo? Todos os meus 5 estrelas são 5 estrelas emocionados. Tanto que eu dei 5 estrelas para O Artista, gente. O filme que ganhou o Oscar de melhor filme em 2012, 2013. Lá no começo da década passada. Quanto mais eu vou subindo, vai aparecendo mais uns filmes, tipo, do lado de Cinema Paradiso, tem, tipo, Moulin Rouge. Eu amo Moulin Rouge. Tem Como Treinar Seu Dragão, tem Lilo e Stitch, tem Os Dois Paddingtons. E aí tem No Ritmo do Coração também, que foi o ganhador do Oscar desse ano, que eu amei, amei, amei. Tem Roma, que talvez eu tivesse dado 4 estrelas hoje, mas eu dei 5 também porque eu terminei arrebatada esse filme. Acho que é um caso muito parecido com o Nomadland. Não sei dizer o que aconteceu. Gravidade também foi outro filme que me pegou muito, assim. Dei 5 estrelas em coraçãozinho. Tem algum filme aqui que não merecia estar aqui com 5 estrelas? Eu acho que não. Eu acho que, assim, salvo esses que eu falei, que foi pela emoção, Roma, Nomadland, talvez No Ritmo do Coração, todos os outros eu acho que eles mereceram 5 estrelas, porque tem muito filme aqui com apelo emocional muito grande. Tem todos os Senhor dos Anéis, tem vários filmes do Estúdio Ghibli, tem muitos filmes da Disney, muitos filmes da Pixar, tem Labirinto do Fauno, Os Últimos Jedi, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Um Sonho de Liberdade. Tem muito filme aqui. Nossa, Pantera Negra, eu dei 5 estrelas pra Pantera Negra. Muito bom. Fiz um bom serviço. Qual foi meu último filme que eu dei 5 estrelas? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi Uma Equipe Muito Especial. Não, Uma Equipe Muito Especial eu dei 4,5. E O Piano também eu dei 4,5. Quando foi a última vez que eu dei 5 pra um filme? Deixa eu procurar aqui na minha timeline. Nossa, eu acho que eu dei muitos poucos 5 estrelas nesse ano. Foi tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Eu ando meio muquirana de nota ultimamente. Eu ando dando 4, 4,5, mas eu reluto muito para dar 5. Não sei porquê. Varia do dia. Mas enfim, gente. Esse foi o episódio. Eu espero que tenha sido uma peça de entretenimento. Espero que não tenha ficado muito longo. Espero que não tenha devagado demais. E, bom, por hoje é só, né? Como eu já falei, a gente tem um Instagram, @filme.da.semana. E a gente também tem um e-mail, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, que você pode usar também para entrar em contato com a gente, falar comigo. E também ele é uma chave Pix, caso queira colaborar com o nosso trabalho, mandar um cafezinho pra gente. Qualquer valor é muito agradecido, muito apreciado. E até semana que vem. Tchau, tchau.